Bem-vindo a todos a mais um vídeo e um podcast do canal Ilumina. Eu sou Renato Queiroz e o tema hoje é, mais uma vez, sobre as usinas nucleares brasileiras. A mídia, nessa semana, anunciou que as usinas de Angra 1 e Angra 2 são usinas nucleares localizadas lá em Angra dos Reis, aqui no litoral sul do estado do Rio. Elas correm risco de serem desligadas por falta de combustível no ano que vem. Foi um alerta do Ministério da Energia, buscando orçamento, etc. Mas resolvemos hoje, aqui no Ilumina, de entender como é o uso do combustível nuclear nessas plantas, a periodicidade de troca do combustível, que são as recargas, né? De onde vem esse combustível? São importados? Nós produzimos? Como é que isso funciona? Entre outras questões. Nesse sentido, estamos mais uma vez com a diretora do Ilumina, a engenheira doutora Olga Zimbalist, para conversar sobre esse tema. Tudo bem, Olga? Muito obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigada, Renato, Ronaldo, pela oportunidade de falar sobre esse tema que me é sempre muito caro, que é a questão nuclear no Brasil. Bom dia a todos. Bom dia, Olga. Certamente, quando ela falou, Ronaldo, que o nosso amigo professor Ronaldo Picalho está pilotando aqui por trás dessa nossa gravação, todos em confinamento, cada um nas suas casas, e agradecemos também sempre ao Ronaldo Picalho, que depois ainda edita a nossa conversa. Mas, Olga, as usinas Angra 1 e Angra 2, e futuramente Angra 3, usam uma tecnologia que necessita urânio enriquecido, não é mesmo? Que é a famosa tecnologia PWR. A Argentina não usa, etc. Você poderia iniciar dando um toque sobre essa tecnologia, como é que elas funcionam para usar o combustível, urânio enriquecido, etc. Bom, foi uma decisão que o país tomou quando foi? No início dos anos, no final dos anos 60 do século passado, porque existia um grupo de pesquisa no Brasil, que era o chamado Grupo do Tório, que defendia o uso dos reatores a água pesada, como é o caso dos reatores na Argentina, que usam urânio natural como combustível. E os reatores a água pressurizada, por outro lado, usam urânio enriquecido. E a decisão em termos tecnológicos era o seguinte: o que é mais fácil desenvolver? A produção de água pesada ou o enriquecimento de urânio? Os argentinos optaram por desenvolver a tecnologia da água pesada, fizeram uma primeira usina, que foi a Tutia 1, depois fizeram Embalse, e agora eles têm 3 usinas que usam o urânio natural como combustível. O Brasil optou pela tecnologia dos reatores a água pressurizada, por ser uma tecnologia, digamos, mais robusta, e hoje, inclusive, a grande maioria dos reatores nucleares em operação do mundo fazem uso dessa tecnologia. A despeito de, na ocasião em que isso foi definido, o Brasil não tinha condições de enriquecer seu combustível, nem mesmo fazer seu combustível. Então, a diferença entre essas duas tecnologias é essa, e os reatores que fazem uso do urânio natural, água pesada, eles vão trocando o combustível quase que diariamente. São tubos que você vai injetando e não tem uma parada longa para troca de combustível. As paradas são para manutenção periódica. No caso dos reatores a água pressurizada, não. Você, depois de um certo ciclo de uso daquele combustível, você tem que parar e trocar parte desse combustível normalmente, 1/3, e esses ciclos de troca, eles variam de 12 a 18 meses, dependendo do arranjo do combustível e do reator. Essa, então, é a diferença, a grande diferença entre os reatores que fazem uso do urânio natural, dos reatores a água pressurizada, também os reatores a água fervente, os BWR, eles fazem uso de combustível enriquecido.
Olga, agora uma segunda questão que eu queria que você falasse conosco é o seguinte. Você nos explicou esse 1/3 do combustível que as nossas usinas, a famosa recarga, né? Anualmente elas trocam em torno de 1/3 e tal. Mas eu queria falar mais sobre esse combustível, até a notícia da mídia aí, quando falou sobre a falta de orçamento, etc., era combustível, que deu até dúvidas a algumas pessoas, pelo que eu soube. Por isso que nós estamos fazendo esse nosso bate-papo aqui. Quer dizer, no Brasil, nós sabemos que desenvolveu uma tecnologia de enriquecimento de urânio, um processo com centrífugas, né, de ultracentrifugação, desenvolvida pelo Centro Tecnológico da Marinha, tal, em parceria com o IPEM, que é um Instituto de Pesquisa Energética, etc., etc. Então, produz. Mas produz suficientemente para suprir Angra 1 e Angra 2 e futuramente Angra 3? Como é que é esse processo do combustível? Quer dizer, nós temos centrífugas suficientes, ou produção suficiente para Angra 2, Angra 1, Angra 2, Angra 3, e a gente importa da onde? Por favor, Olga. Não, Renato, é o seguinte, o Brasil ele domina todas as etapas do ciclo do combustível tecnologicamente. Agora, não tem escala de produção para a demanda atual de todas elas. Por exemplo, a capacidade de enriquecimento isotópico da INB, da Indústrias Nucleares do Brasil, tem a sua unidade industrial em Resende, ela é suficiente apenas para 60% da demanda de Angra 1. O restante desses serviços de enriquecimento, eles são importados de uma empresa que é um consórcio europeu constituído da Alemanha, Holanda e Reino Unido, chamada Urenco, que desde de Angra 1, quando nós rompemos com... Nós rompemos? Não, os americanos romperam conosco com relação ao fornecimento do combustível de Angra 1, nós passamos a comprar da Urenco e fazer o combustível no início por meio da empresa alemã, que hoje é a Siemens, chamada KWU. Eu não sei se vocês se lembram, quando foi assinado o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, em 75, era um acordo abrangente que previa até 8 usinas, 4 faziam parte do acordo, associado à transferência de tecnologia de todo o ciclo do combustível, da engenharia das usinas, de uma fábrica de equipamentos pesados, inclusive treinamento de pessoal. Houve um treinamento intensivo de técnicos brasileiros na Alemanha em várias disciplinas. E esse acordo ele não agradou o governo americano. Ele foi considerado, na época, o acordo do século. E, então, por pressão do governo americano para dissolver esse acordo, uma das coisas que eles conseguiram foi que a tecnologia da Urenco não fosse repassada para o Brasil. E, ato contínuo, governo Carter, a Westinghouse deixou de fornecer o combustível, as recargas de Angra 1. Então, nós tivemos que montar um esquema para suprir essa lacuna. Hoje não, hoje nós dominamos todas as etapas do ciclo do combustível, mas não temos ainda escala comercial para atender a demanda como um todo, mas isso não prejudica o funcionamento das usinas, elas não deixam de funcionar por falta de combustível, porque os serviços que nós não dispomos, a gente contrata no exterior, no mercado livre, é um mercado aberto, e fazemos a montagem final do combustível, desde a fabricação das pastilhas de urânio até a montagem dos elementos combustível dentro daqueles tubos de zircalói. Isso tudo é feito em Resende. Agora, o domínio do enriquecimento existente não é suficiente para atender a toda a demanda atual e, portanto, também não para atender a Angra 3, mas prevê-se que, gradativamente,
venham ser implementadas novas cascatas de enriquecimento, como a gente chama, lá em Resende, para poder atender a nossa demanda. Hoje, em Resende, existem 8 cascatas de enriquecimento usando essa tecnologia desenvolvida pela Marinha do Brasil. Pois é, foi interessante você falar essa história. Essa história é interessante, um pouco de história, né? Como foi esse acordo, porque pessoas de gerações mais novas não sabem essa luta que existe de um país em desenvolvimento e tentar buscar tecnologia. E, certamente, o Estado brasileiro é que tem que ir à frente dessas ações, porque são ações, vamos chamar, estratégicas de Estado. Eu me lembrei que, naquela época, havia época de regime militar, havia aqueles embates da oposição com o regime militar. Eu me lembro até que o Ulisses Guimarães, que era o líder da oposição, ficou junto, vamos dizer, dos militares, vamos chamar assim, nos posicionamentos, dizendo que estava a favor do acordo nuclear com a Alemanha, porque o Brasil deu uma guinada, saiu dos americanos e foi fazer o acordo com a Alemanha, porque era uma questão de independência, uma questão de soberania. Eu me lembro disso, que politicamente juntou-se, vamos dizer, a oposição nesse ponto de vista. E eu também me lembro, quer dizer, o desenvolvimento do enriquecimento, aí você pode me consertar, se não estou enganado, a Alemanha tinha problema de acordo de guerra, era para ser desenvolvido na África do Sul, me parece que era até um jet nozzle, um nome assim, que desenvolviam na África do Sul, e isso acabou não saindo, e a Marinha começou a desenvolver esse enriquecimento. Na verdade, tem uma história dessa, que esse ciclo todo a Alemanha teria que desenvolver. Quer dizer, era uma disputa e uma briga e uma questão até diplomática forte, na verdade. A gente fala só um pouquinho de história. Era isso, né? É isso, é mais ou menos isso, Renato, porque, como eu disse, o acordo com a Alemanha, ele previa o fornecimento da tecnologia completa do ciclo, inclusive do enriquecimento. Só que a tecnologia de enriquecimento que a Alemanha usava para os reatores de potência, como eu havia mencionado, era uma tecnologia tripartite: Reino Unido, Holanda e Alemanha. Os americanos pressionaram para que essa tecnologia não fosse transferida. O primeiro que concordou com isso foi a Holanda, depois Reino Unido. E, resumindo, essa tecnologia de ultracentrifugação que estava no pacote do acordo não pôde ser negociada. E o que foi feito? A Alemanha dispunha de uma tecnologia, como você disse, o jet nozzle, que estava desenvolvida em nível de laboratório e precisava ser demonstrada. Eles, então, nos ofereceram essa tecnologia para ser desenvolvida aqui. Foi criada uma empresa chamada Nuclei, Nuclebras Enriquecimento Isotópico, na qual os alemães tinham 49% e o Brasil 51%, e foi iniciado o desenvolvimento usando essa tecnologia, mas que não chegou a ser concluído, principalmente devido à crise econômica, e o programa teve uma desaceleração muito forte. A tecnologia da África do Sul, ela é parecida com o jet nozzle. Dizem que a origem dela foi alemã e permitiu à África do Sul a desenvolver artefatos nucleares. Esses artefatos, reza a lenda que eles chegaram a ter cerca de 10 ogivas, e na época do fim do apartheid, o regime vigente achou por bem destruir esse arsenal, bem como as instalações de enriquecimento, para não correr, segundo eles, riscos de uso indevido. E o Brasil tentou dessa forma, não foi uma questão de opção por essa tecnologia, foi uma imposição, através de negociação americana, junto ao Reino Unido e à Holanda, e não deu certo, mas, em paralelo, a Marinha começou a desenvolver a tecnologia da ultracentrifugação,
e acabou aproveitando as instalações da Nuclei em Resende para implantar essa tecnologia que hoje consegue suprir uma parte da nossa demanda de serviço de enriquecimento. Agora, uma questão até polêmica e que os críticos à usina nuclear gostam de colocar é o armazenamento do urânio, vamos dizer, utilizado, vamos chamar assim. Como é que é feito isso? Eu me lembro que os americanos colocavam anos atrás, ou tempos atrás, até em determinados recipientes de metal, jogavam no fundo do mar, etc. Depois teve uma discussão que iam colocar dentro de umas montanhas, num estado, até me lembro que na eleição do Obama, o Obama tinha muito voto no local e tinha esse problema porque os habitantes eram contra de colocar umas montanhas lá, aquele urânio utilizado. E como é que a gente faz isso aqui em Angra 1, Angra 2? Eles são armazenados aonde e qual é a previsão, quer dizer, a proposta tecnológica disso? Vou começar a construir usina, vou armazenando, e aí? Como é que as consequências disso? Bom, a questão do armazenamento do combustível aqui no Brasil, esse combustível que sai do núcleo, em cada recarga, ele é acondicionado em piscinas que ficam dentro do reator até que o nível de radiação caia a um patamar baixo o suficiente para ele ser transportado para um outro local. A piscina de Angra 1, ela está chegando ao limite da vida útil e o Brasil agora adquiriu uma tecnologia de uma empresa americana chamada Holtec, de cascos secos para colocação dos combustíveis irradiados. É a tecnologia que os Estados Unidos usam para cerca de 120 usinas em operação e descomissionadas. E de cerca de 5 anos para cá, os Estados Unidos começaram a fazer uma coisa diferente. Esses cascos que ficam armazenados no sítio das usinas, eles passaram a ser levados para grandes depósitos de mais de uma empresa e passaram a ser gerenciados por terceiro. A empresa campeã desse processo nos Estados Unidos é exatamente essa Holtec, que já tem, acho que, 2 ou 3 grandes sítios para esse armazenamento. Existem países, como, por exemplo, a França, que faz uso de um processo chamado reprocessamento, que pega o combustível usado, ele passa por um processo químico, retira ainda o resto de urânio que tem naquele combustível e o plutônio que foi produzido, e o restante eles acondicionam em barris vitrificados e colocam em locais profundos de geologia estável para um armazenamento que pode durar até 1000 anos. Os Estados Unidos não conseguiram licenciar um local para fazer isso. Você falou de montanhas e tal, existe ainda um projeto de usar um local chamado Yucca Mountain para armazenar todo esse combustível americano, mas é um processo muito debatido. O governo estadual conseguiu interromper esse projeto. O Trump retomou o projeto, mas retomou sem os recursos suficientes para ir adiante. E o governo da Nevada entrou mais uma vez com recurso, dando um chega para lá no projeto de Yucca Mountain. A maioria dos países, só a França, tem um outro país que faz, a Rússia faz reprocessamento. A Rússia faz reprocessamento, inclusive, para usinas que ela está construindo no exterior, ela vende um pacote completo. A usina, o treinamento, se quiser o operador, o combustível, depois tira o combustível, reprocessa e fica com ele. Agora, só faz sentido você fazer reprocessamento, do ponto de vista principalmente econômico, se você tem um volume grande de combustível irradiado. O Brasil, então, optou,
recentemente para fazer uso desses cascos secos que você coloca o combustível ali e, por convecção natural do ar, ele é refrigerado e fica próximo à usina sem maiores problemas. Isso é o que o Brasil optou, é o que os Estados Unidos fazem, vários outros países também fazem. Você conversou aí sobre o plutônio, né? Quer dizer, o plutônio ele sai nesse processo, e sempre foi o medo das agências de controle do uso do plutônio exatamente para artefatos bélicos, né? Agora, nós temos um acordo de não proliferação de armas, nós temos acordo, a própria instituições internacionais foram em Resende, enfim, nós temos, vamos dizer, um acordo, nós temos de não utilizar. Agora, fala um pouquinho, aproveitando a sua capacidade, o seu conhecimento, do plutônio. Quer dizer, o plutônio ele sai nesse processo e ele também precisa ser enriquecido para depois eu virar artefato nuclear? Fala um pouquinho desse assunto picante, né? Essa é uma parte muito fascinante da energia nuclear, o plutônio, porque o plutônio não existe na natureza, na crosta terrestre. Tem um localzinho lá na África que tem vestígios de plutônio, que parece que houve um reator natural. O plutônio, na verdade, ele é produzido pela absorção de um nêutron pelo urânio-238, que é aquele urânio que não é físsil. Então, o urânio-238, quando ele absorve um nêutron, ele passa a ter 239 e vira um plutônio. E esse plutônio-239 é irmão, do ponto de vista de fissão, do urânio-235. É interessante a gente voltar, talvez, a 75 anos atrás, né? Que esse mês nós temos o aniversário das bombas de Hiroshima e Nagasaki, uma página negra da energia nuclear. E esses dois artefatos que foram lançados no Japão, o primeiro foi em Hiroshima, que é chamada de Little Boy, era um artefato feito de urânio enriquecido, 235, a um grau acima de 90% de enriquecimento. Então, esse foi o Little Boy. O artefato que foi lançado em Nagasaki, que foi conhecido como Fat Man, era um artefato à base de plutônio. E como é que esse plutônio foi conseguido? Irradiando o urânio e depois fazendo o reprocessamento desse urânio e tirando o plutônio. Esse artefato de plutônio ele chegou a ser testado nos Estados Unidos menos de um mês antes do lançamento em Nagasaki. O de urânio, não. Então, ele foi lançado no Japão, em Hiroshima, e o de plutônio em Nagasaki. Ambos, tanto o urânio enriquecido como o plutônio, são materiais sensíveis que podem ser usados para a produção de artefatos nucleares. E, como você disse muito bem, o Brasil tem um programa sobre salvaguardas internacionais com controle por 3 entidades. A Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena, a ABAC, que é uma Associação Brasileira-Argentina de Controle de Material Nuclear, que é uma coisa única no mundo, essa agência que foi criada para fazer a salvaguarda das instalações brasileiras e das instalações argentinas. E ainda da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Com uma coisa muito interessante, é que o Programa Nuclear da Marinha Brasileira, ele também está sob salvaguarda dessas 3 entidades. Fato único no mundo, ter um programa militar sob salvaguarda internacional. É só um resumo. Quer dizer, não vamos entrar isso é realmente fascinante, porque entra em geopolítica, entra em nuclear, entra em questões que a gente vai ficar o dia inteiro conversando sobre isso. Eu só
para terminar esse pontinho geopolítico, só quero dizer, é por isso que tem essa preocupação do Irã, esse acordo com o Irã, o controle, quanto é que ele está enriquecendo urânio, as pessoas que não entendem, é esse que era a grande preocupação dessa geopolítica americana, de Israel, etc., com o Irã, nesse processo nuclear, não é verdade? Agora, a gente está quase caminhando para o final. Isso eu queria dizer o seguinte, veja a importância, vamos dizer, de ações estratégicas de Estado no setor de energia. Porque quando se discute a energia, eu vou falar também, não vou entrar nisso aqui nesse momento, mas da própria privatização da Eletrobras, você está falando de questões todas estratégicas do país. Quer dizer, quando se fala, por exemplo, necessitando de orçamento, não vou entrar na questão, vai passar o teto, não teto, isso aí é uma outra questão econômica, vamos chamar assim, mas a questão não é mercado, né? Quer dizer, eu tenho que pesar todas essas questões na visão estratégica do país, né? Quando a gente o Ilumina está batendo nessa privatização da Eletrobras, eu vendo por 14, 15, 16, eu tenho o Itaipu que vai gerar dinheiro, eu vou entrar agora mais um dinheiro vindo de indenizações da medida 579, eu tenho um caixa de 12 bi, e aí eu preciso construir Angra, Eletrobras, mas eu tenho um caixa de 12 bi, e por que eu não posso fazer um arranjo de usar um pedaço do 12 bi para tocar Angra 3, por exemplo, se for realmente esse objetivo do governo? Enfim, essas questões que nós conversamos aqui, eu acho que é para dar ideia como esse mundo é um mundo de estratégia de país, não é um mundo do vende, compra, mercado, privatizo, não privatizo, porque o mercado ele rola o dinheiro, né? Eu vendo hoje, depois eu vendo novamente, depois eu sou dono de uma empresa, um outro importante nos negócios, mas em uma outra visão. Então, e outra coisa também, só para finalizar, que eu queria dizer o seguinte, talvez seja importante, nesse processo de desenvolvimento nuclear, das centrífugas que eu estou falando, que você falou, que ainda não supre totalmente as nossas necessidades, se a gente for construir Angra 3 ou até outros não vão suprir, eu preciso investir, eu preciso de pessoal capacitado. E uma preocupação que nós, no Mina, nós temos discutido, né, Olga? Tanto no processo Eletrobras, Nuclebras, que as pessoas de experiências vão se aposentando. A ideia de baixar custo é mandar pessoas embora, dar os famosos planos incentivados para as pessoas saírem, e na hora que eu preciso retomar essas questões estratégicas, eu preciso de pessoal qualificado. Quer dizer, você vê também que para eu desenvolver essa questão do combustível e o próprio da construção de mais usinas, é um ponto que está faltando um debate maior de pessoas qualificadas nessas empresas, e certamente na Eletrobras também, mas a gente está focando aqui um pouco da nuclear. Você vê também essa questão da necessidade de pessoal qualificado para essas funções? Isso realmente é um problema nacional. Você tem isso em vários setores. Em termos, por exemplo, do setor elétrico, nós perdemos pessoas altamente qualificadas e provavelmente vamos ter uma lacuna muito grande no momento de renegociar o Acordo de Itaipu, que em 2023 tem um ponto de inflexão. E a maioria das pessoas envolvidas e que conhecem esse processo muito bem, a maioria está fora do jogo, mas estão por aí. Eu acho que elas poderão ser trazidas e usadas. Agora, tem um contingente de pessoas jovens para repor essa força de trabalho e para o qual existem duas restrições. Primeiro, não existe mais um programa de treinamento de pessoal institucionalizado, como existiu na Eletrobras no passado. Eu mesma cheguei a fazer vários cursos na Eletrobras e ela dava esses cursos para todas as empresas do setor, não só para subsidiárias dela, para as estaduais, privadas. Então, existia uma malha que formava um conhecimento, uma rede de conhecimento para a pessoa poder funcionar. Outra coisa, além de não existir mais essa base para a formação da competência, são as restrições de contratação de pessoal. Eu estava lendo o relatório de atividades da indústria nuclear do Brasil de 2019
E eles chamam a atenção que, para um dos problemas que eles têm de ampliar a capacidade de enriquecimento isotópico, é que eles não têm autorização para contratação de pessoal. É uma coisa que tem um peso. Isso vale para outras empresas e para a própria INB em outros segmentos. E uma coisa que eu considero muito alentadora no setor nuclear é que os institutos de pesquisa, eles formam pessoas através de cursos de mestrado, doutorado, e essas pessoas elas estão por aí, apesar de não estarem efetivamente ligadas a empresas nucleares. E uma outra empresa, que é a Amazônia Azul, que é uma empresa de tecnologia estratégica nuclear, que forma pessoas, que busca mentes que estão no mercado para manter esse conhecimento. É uma empresa que tem uma diretoria de gestão do conhecimento. Isso é uma coisa pouco comum nas empresas brasileiras. Eles têm uma diretoria que cuida da gestão do conhecimento. Isso é muito bom para o setor nuclear como um todo, porque a Amazul ela atua para a Marinha, ela atua para o combustível da INB, ela atua junto à eletronuclear. Então, é uma rede muito saudável e que pode agilizar demandas específicas de pessoal. Não é a situação ideal, mas é muito bom. O setor elétrico não tem isso. Talvez pudesse até ter, num determinado instituto, o CEPEL, criar uma área de gestão do conhecimento para o setor elétrico, de formação de pessoas, mas o setor elétrico não tem essa facilidade, essa retaguarda. Olga, eu vou terminar, vou passar a última fala para você. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que é importante esse movimento que o Lumina está fazendo, de uns vídeos, e também tem podcast, quem quiser só escutar, falando um pouco de energia, falando dessas questões, porque isso vai plantando conhecimento para alunos ou para aqueles profissionais que não conhecem essa história. Muito obrigado pela sua participação. Eu deixo aí, no final, você dar um tchau. Muito obrigado a todos que também nos viram e vão nos ouvir no podcast. Deixo um abraço para todos e o final vai ser a Olga. Eu agradeço, Olga. Obrigada, Renato. Mais uma vez foi um prazer, mas eu gostaria de fazer uma ressalva, que o que motivou essa nossa troca de informações foi a matéria falando que talvez o ano que vem as usinas de Angra 1 e 2 não venham a funcionar por falta de combustível. Falta de combustível essa que não é por falta de dinheiro. A INB tem um contrato com a eletronuclear da ordem de quase 600 milhões de reais por ano para fazer combustível. Agora, a INB tem restrições pelo teto orçamentário do governo, porque ela é uma empresa que ainda é dependente do governo para algumas atividades. Ela, a Nuclep, a CPRM e a EPE. Então, é uma coisa assim de uma gravidade, porque o Sudeste o Sistema Interligado Brasileiro, deixar de ter 2.000 megawatts no centro de carga do país, das usinas térmicas mais baratas do despacho, é uma questão lesa pátria. E foi muito bom vocês terem me dado a oportunidade de falar sobre isso aqui. Muito obrigada mais uma vez e cada vez eu me sinto mais honrada de fazer parte desse grupo do Instituto Ilumina. Muito obrigado. Um abraço para todos.